vida do teu servo agora, que o Senhor esteja usando ele como um instrumento nas tuas mãos, que ele possa passar a mensagem completa daquilo que o Senhor, através do teu Ruach HaKadosh, quer ministrar nos nossos corações. Que o Senhor esteja neste momento guardando a vida dele, a vida de toda a sua família, de toda a sua casa e de tudo aquilo que pertence a ele nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Shalom, pessoal, boa noite para vocês. Alguns aqui eu já conheço, outros estou conhecendo agora, um prazer ver vocês aqui. Irmãos, pergunta. Eu quero otimizar o tempo hoje. Quem já ouviu falar que Jesus é o tempo de Deus? Levanta a sua mão. Jesus é o tempo de Deus, porque a gente sabe que Ele é Senhor, Salvador, Ele é a palavra, o alfa e o ômega, etc. Mas quem já ouviu falar que Ele é o tempo de Deus? O tempo. Por que eu estou falando isso? João capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela e sem ela, nada do que foi feito se fez. Te faço uma pergunta: qual foi a primeira coisa que foi criada lá na menção do livro de Gênesis capítulo 1? Qual foi a primeira coisa? No princípio criou Deus o quê? Qual foi a primeira coisa? E se eu disser para você que não foi? E eu vou te mostrar isso dentro da sua Bíblia. Pode abrir aí, Gênesis capítulo 1, e a nossa conversa vai começar aí. Gênesis capítulo 1 vai dizer o quê? No princípio. O que é princípio? Marcação de tempo. Jesus, irmãos, o Pai, o Deus, nosso Deus, Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Não havia até antes do Gênesis a marcação de tempo, porque o que é eternidade? É um passado sem começo e um futuro sem fim. Então, quando Deus diz no princípio, Ele está inserindo uma dimensão de tempo na criação e colocando sob a influência do tempo os céus e a terra. Conseguiram entender isso ou ficou difícil? Estou falando devagarzinho. Travou, né? Gente, eu vou repetir aqui. Jesus, Ele é o tempo de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é temporal ou ela é eterna? Céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então, eu quero dar uma chave para você de tempo, porque Jesus, Ele é uma chave. Ele é uma chave para nós. E se você compreende isso, você vai entender o tempo profético que nós estamos. E eu não posso adentrar na palavra se eu não te der essa introdução, embora eu já esteja falando da palavra. Então tenha em mente o seguinte: todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Pergunta: nós somos abençoados em Cristo Jesus, sim ou não? Cristo Jesus também é um lugar. Então, vamos costurar isso agora. A palavra de Deus, que é o próprio Senhor, ela é o tempo, ela é a porta, porque Deus faz tudo pela palavra. O que mais que ela é? Ela é o Senhor e ela é... Gênesis 1, vamos para lá. Não estou conseguindo trazer para vocês o que eu quero. Gênesis 1, capítulo 1, vamos lá. O que está escrito na sua Bíblia aí? Ó? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas antes disso, algo havia acontecido. Apocalipse capítulo 13, verso 8. A palavra fala: adorá-la-ão todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele foi morto antes
de que tudo fosse criado. Quem sabia disso, levanta a sua mão. Por que isso é importante, irmãos? Porque Deus faz as coisas da eternidade para o tempo. A terra, ela é um espelho do céu. A terra reflete o céu. Quando você vê o reino material, você está vendo algo que já aconteceu no espiritual. Você não está vendo o inverso. Então, o que eu quero dizer para você é que se você compreender que essa palavra tem o poder de mudar o tempo na sua vida, a ponto, o Leandro disse algo agora há pouco, ele falou assim, onde é que estão as bênçãos? Dentro do quê? Do tempo. Só que o nosso tempo é Jesus. Agora, por que isso é importante? Porque as festas se cumprem nele. Abre aí Lucas, vamos ler Lucas. Lucas capítulo 22, lá no verso 16. Lucas 22, lá no verso 16. Jesus, ele estava próximo da sua morte. Ele morreu exatamente no dia que Deus determinou que ele morresse. Que dia é esse? Anunciado prefiguradamente na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa ou no Pêssar. O que é isso? O dia que na eternidade Deus marcou para que no tempo isso acontecesse. Então havia uma data na eternidade que Deus deu a Moisés o calendário, Êxodo capítulo 12, e que Jesus lá na frente, quando a história veio a se repetir, porque a história é cíclica, morreu no mesmo dia. Então por que é importante isso? Que Deus tem marcos temporais, e se você entender que essa palavra ela ajusta ou desajusta de acordo com o que você decide, eu vou fazer um complemento no que o Leandro falou. Irmãos, Deus, você escolhe servir, o diabo não. Só de você não escolher, você já serve ele. Então guarda isso para você, o Senhor te dá a palavra como um balizador. Você pode escolher fazer por Deus ou não. Agora para o diabo você já escolheu não fazendo para Deus, porque não fica nada para nós. Então entenda que a palavra ela beneficia o bem e o mal, porque Deus harmonizou a criação debaixo dessas leis. Agora volta para cá, Lucas 22:16. O texto diz o que aí, ó? A minha versão é a versão judaica, tá, irmãos? Talvez dê um pouco de diferença da de vocês. Pois lhes digo, eu não a celebrarei, falando da questão da Páscoa, eu não a celebrarei outra vez, até que ela receba o significado pleno no reino de Deus. Tem versões que dizem assim, eu não tomarei este cálice novamente, até que venha a estar no reino de Deus. Por que, até que tudo se cumpra. Por que ele fala isso? Porque ele seria o cordeiro imolado. Ele estava para morrer, não daria continuidade na coisa mais, ele teria que ser oferta. Agora o que é interessante nisso? É que, que Jesus veio fazer na terra, irmãos? Nos salvar, sim ou não? Mas salvar do quê? De uma condenação eterna. Aqui debaixo nós padecemos sofrimentos que tem dia e hora para acabar, independentemente do que você faça. Porém, quando você sai do corpo e a sua vida se encerra, tem uma sentença te aguardando que foi decidida em vida. E você e eu, muitas vezes, nem consideramos isso na hora de decidir as coisas. E eu ainda não entrei no assunto. Eu estou só te dando um pano de fundo, porque esses dias que nós vivemos, irmãos, são dias de julgamento. O Senhor está avaliando a minha vida e a sua, e muitos de nós não está nem pensando nisso. A gente está vivendo como se fosse um dia de cada vez e seja o que Deus quiser. A gente não está pensando que o Senhor está vendo o que está dentro do coração, que o Senhor está vendo o que eu estou pensando do fulano, do ciclano, do beltrano, o que eu estou decidindo com relação ao que ele fala. O que nós cantamos aqui? O louvor do Morada lá, mais perto do monte, mais perto da glória. Como continua? Qual é o próximo verso? Eu não lembro. Cadê o Vand? Mais perto da face? Fala de novo, continua. Mais perto da face?
o peso da tua glória. Aí qual que é o próximo verso? Aí ó, quanto mais a palavra de Deus vem com glória, mais medo você tem de responder, porque ela expõe o que está aí dentro. A glória de Deus, irmãos, quem trouxe foi Jesus. Então, quando a glória que ele tinha dentro de si, ele abria a boca, os fariseus queriam matar ele, tacar pedra nele. Esse cara é louco, ele vai roubar o reino, ele vai fazer um monte de coisa. As pessoas tinham agonia de ouvir ele falar, porque expunha as trevas do coração. Quando ele fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando ele fala isso, irmãos, e ele pede algo para você que vai te custar, ele não está pensando nele, ele está pensando em você. Eu e você temos medo da glória, por isso que a gente não faz. A gente quer a glória, mas não quer entregar o que tem que entregar para receber a glória. E eu não estou falando só de oferta não, eu estou falando de tudo. Porque quando Deus te pede algo, Ele não quer o algo, Ele quer o que está retido nesse algo. Se você pegar esse papel aqui, eu vou pegar aqui, ó. Se eu amassar esse papel e jogar no chão, talvez ninguém vá pensar nada. Mas se eu pegar o iPhone 15 aqui, chegar e jogar no chão, assim, bum, um monte de gente vai falar, meu Deus, o que esse cara tem? Ele está doido, ele está doido. Por quê? Porque talvez alguns tenham um telefone desse, sabe quanto custa. E aqui dentro, dói. Poxa, custa caro, aquilo eu gosto. Tudo que dói em você não é porque você tem aquilo, aquilo te tem. Então quando você entrega, você na verdade está dando o que está grudado naquilo para Deus. Ele está removendo o obstáculo para te entregar o que você pede. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Por que o tempo é importante? Nós fomos muito roubados por gente que talvez não soubesse o que ensinava, ou porque talvez foi intencional no que fez. Seja lá qual foi o motivo, a palavra do Senhor não mudou por causa dos maus exemplos. Todo mundo pode escolher o exemplo que quiser da Escritura. Tem gente que acha lá, Davi traiu, vou trair também. Pega o exemplo do cara ruim, porque está na palavra, para fazer o que faz. Salomão casou com 1000 mulheres, eu vou casar também, está na Bíblia. O Espírito por trás da palavra revela, irmãos, o meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso usar a palavra para justificar minha carne, ou eu posso me submeter ao que Deus disse para eu ter vida. Uma semente de laranja, se eu disser para você que dentro dela existe uma árvore, quem acredita em mim? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Tem uma árvore dentro da semente de laranja, ou só eu e mais uns 4 aí que são doidos e acham que tem? Sim ou não? Quem acredita que tem uma árvore dentro da semente de laranja, levanta a sua mão. Tem gente que tem dúvida, levanta só, né? É o tiranossauro Rex, né? Bracinho assim. Gente, quem acredita, levanta a sua mão, deixa eu ver. Aí, ó, confiança na resposta. Quem não acredita também, levanta aí, deixa eu ver. Ah lá, tem aí. Se você plantar a semente de laranja lá dentro, o que vai acontecer? Dentro da terra, vai crescer o quê? Vai crescer uma árvore. Onde é que ela estava? Te convenceu ainda não? O fato é, irmãos, quanto tempo leva para a árvore aparecer? Não sei, depende da semente. O fato é que a semente ela tem o tempo dentro dela determinado. Tudo que nós fazemos é uma semente, uma palavra, um gesto, uma oferta, uma ação e uma não ação. Então, quando você faz algo, tenha em mente que você está plantando e aquilo que você plantou já no reino do Espírito existe. E Jesus, irmãos, Ele é o tabernáculo de Deus com todos os tesouros que você puder imaginar, tanto de saúde, quanto de vida, quanto de prosperidade, quanto do nome que você quiser classificar. Só que Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Nós temos uma nova natureza, mas andamos olhando as coisas temporais. E porque nós andamos olhando as coisas temporais, nós sentimos coisas temporais e tomamos como verdade. Não vou fazer o que a palavra fala, porque eu não sinto que é de Deus. Você não tem que sentir, você tem que saber, porque está ali. A palavra é para salvar a sua alma dessa dor que você enfrenta e não sabe a resposta. Eu vou repetir, a palavra é para salvar a sua alma daquilo que você sente e não sabe a resposta.
Quantos de vocês aqui, você quer ver? Vou dar um exemplo claro. Quantos de vocês aqui está bem, do nada bate aquela crise que você fica triste, não sabe o que aconteceu? Levanta a sua mão aí. Pois é, por que você acha que você fica triste? Não sei, pastor. Você não sabe, o Senhor sabe. Dentro de nós, irmãos, tem muita coisa que a gente nem sonha, e a gente só sabe quando vem alguém com algum peso de glória e te traz uma mensagem que vai te exigir algo. Isso que está sendo exigido de você, não é que Deus quer tirar algo de você, Ele quer tirar algo por você. Você não sabe o que tem atrás daquilo, Deus sabe, e como seu pai, Ele precisa que você entregue voluntariamente, porque é que nem eu falei, se você ama Deus, você pode escolher servi-lo. Agora, se você não escolhe servi-lo, você já está servindo mal. Ou você serve a Deus, ou você serve qualquer outro Deus, porque nada é nosso. Ou vai falar para mim que você consegue guardar dinheiro sem cumprir os princípios. Tenta guardar dinheiro lá, sem entregar dízimo, oferta para mim, para você ver se sobra. Acontece alguma coisa, você tem que gastar. Sempre acontece. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito, porque alguém está de olho no seu tempo. Quando você entrega o seu dízimo, você não está dando 10% do dinheiro para Deus, você está dando 10 dias de trabalho para Deus. Você trabalhou 10 dias lá, é tempo. Já parou para pensar nisso ou não? Você trabalha lá um mês, você ganha R$1.000. Aqueles R$100 são 10 dias de trabalho. Senhor, eu trabalhei 30 dias, 10 são teus, está aqui, ó. Você materializa, Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é esse cara? Jesus, o primeiro e o último. Ele é o tempo de Deus. Quando você anda nos tempos, entregando o que Deus pede, no dia em que Deus pede, Ele vai mexer as arestas da tua vida, aonde você nem sabe orar para pedir. Para o Senhor reverter o que você tem retido. Fala, meu Deus, parece que a coisa vai andar, depois ela não anda, parece que a coisa vai fluir, depois ela não flui. O que está acontecendo? Está amarrado, está preso. Tudo aquilo que Deus dá valor, o diabo vai fazer o que ele puder para te confundir, ou para reter nas tuas mãos, só para jogar na cara de Deus e falar, é meu. Porque a você foi dado o poder de escolher, mas ao diabo de influenciar você. Ele precisa dos homens. Deus trabalha com propósito, o diabo trabalha com prazer. Deus te dá o quê? Dor e alegria. O diabo te dá prazer e te dá dor. E a dor não acaba, que você tem que ficar buscando prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, até você afundar. Aí você afunda, não tem mais jeito. Aí você vai clamar para aquele que você não queria ajuda antes. Deus me ajuda, e o Senhor vai lá e te tira do buraco. O tempo de Deus, irmãos, é uma chave. E nós estamos, recentemente, numa janela muito especial, que é a janela de Kippur. Sabe qual que é o objetivo do Senhor? Purificar você. Só que a purificação de Deus, nesse tempo, ela é muito maior do que você se arrepender. A purificação que Deus traz nesse período que antecede a Kippur, ela vai em te dar o poder de mudar o que você não consegue. Aleluia. Entenda o seguinte, pastor, não consigo parar com o vício do cigarro, da pornografia, da bebida, sei lá do que. Quando você passa por Kippur, Jesus, irmãos, agora eu vou falar de uma face dele que pouco se fala, que é a questão do sumo sacerdote. Aonde é o templo hoje? É aqui. Jesus continua oficiando no tabernáculo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no santo lugar no antigo Israel, ele tinha 7 minutos para terminar o serviço. Se ele não saísse em 7 minutos, havia uma cordinha amarrada no pé direito dele, para que o povo pudesse puxar, porque sabia que ele morreu lá dentro. E se o cara morre lá dentro, toda a nação de Israel pereceria, porque Deus rejeitou o ofício do sumo sacerdote, que não era puro. Então tinham que puxar pela cordinha, porque quem entrasse lá para pegar sem ter autorização morria também. Então amarra a cordinha no pé e vem puxando. Mas se ele saísse, Deus abençoava a nação por 1 ano. Esse período é exatamente o mesmo período do que? Que período é?
de Yom Kippur. Agora, olha que legal. Da onde nasceu Yom Kippur, irmãos? Logo depois que Moisés subiu ao monte, o povo estava adorando o bezerro de ouro. O que era o bezerro de ouro? Todo o dinheiro que eles ganharam com mente de escravo, eles fizeram um Deus para eles. Tá, Israel, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Moisés lá recebendo as leis, perto da morte, perto da glória, recebendo as coisas. Quando ele desce, ele vê o povo. Deus queria matar o povo. Ele fala: não, Senhor, não mata não. Intercedeu pelo povo e Deus aceitou a intercessão de Moisés. Então o Yom Kippur é para quebrar a idolatria. O que é a idolatria que nós lemos aqui? Avareza. A avareza não é você não entregar. A avareza é você também só querer mais. Você só quer para você. Isso é avareza. Então é esse período que Deus vai te dar o poder de vencer a idolatria. Pastor, o que mais que a idolatria? Tudo que você não consegue abrir mão. Porque se você não abre mão, não é você que tem aquilo, é aquilo que te tem. É aquilo que diz para você: não vá, não faça, não dou, não toque, não empresto. Por que você faz isso? Porque você tem apego. O apego é um senhor sobre a nossa vida. Aí você fala: como que é um senhor? Quer ver um exemplo? Quem aqui já não foi viajar porque não tinha dinheiro? Levanta a sua mão. Só eu? Caramba, quanta gente rica. Glória a Deus, né? Por quê, irmãos? Quem disse para você que você não podia ir? Se o Senhor mandou, você podia ir, porque Ele colocava nas tuas mãos lá. Você pode ter certeza. Agora, não posso, não tem dinheiro. Irmãos, desde quando Deus não tem dinheiro para bancar os projetos dele? Será que Deus está passando necessidade, está pedindo ajuda para a gente? Coitado deles, se dependesse da gente, nem servia para ser Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, nesse período, o Senhor está avaliando as nossas vidas, porque Ele quer que você e eu, Deus abençoe a criança. Olha lá, glória a Deus. Irmãos, tudo fala, viu? Tudo fala. Ela veio até aqui e coloca a mão no chão, no altar aqui. O reino de Deus é das criancinhas. E se você começa a entender que Jesus, Ele fala nos fatos, não fica preocupado não tem problema não, pode deixar, só toma cuidado para não tomar choque. O que eu quero mostrar para vocês? Porque o que atrai as crianças, irmãos? Elas são mais sensíveis ao reino espiritual. Elas sabem o que está acontecendo, o que está sendo dito. Aqui, ó, fica bem na frente. Qual que é a justificativa, irmãos? Qual que é a justificativa? Não se distrai com outras coisas. Tudo fala. Tudo fala. Então essa é uma mensagem do Senhor para nós. O sumo sacerdote Jesus, pra você ter uma ideia, o serviço dele foi tão excelente que quando chega o período de julgamento, porque aqui, irmãos, Deus está convocando a gente para o julgamento, só que para nós Ele nos convoca para absolvição, mas convoca os demônios para julgamento. Irmãos, escuta o que eu estou falando para vocês aqui. Esse período, porque Jesus venceu, o Senhor está olhando com a intenção de abençoar. Ele não quer prejudicar você. Por isso Ele está te mostrando: gente, vamos reparar isso aqui, porque eu quero entregar a remissão do tempo. Eu quero fazer a chave virar. Entenda. Então Jesus, irmãos, Ele já deixou o coração do juiz de toda a terra inclinado para te entregar o que é teu. Não é para você ter medo de Deus, mas é para você amar a tal ponto que você não vai deixar a vontade de não fazer, o medo de não dar certo, a opinião das pessoas te impedir. E quando você entrega, sabe o que está acontecendo no reino espiritual? A entidade que segurava a tua vontade, ela é vencida. Porque é como um cabo de guerra. Deus fala: honre-me com suas finanças, por exemplo. Dízimos e ofertas é honra. Malaquias capítulo 1. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E ele disserta lá sobre ofertas, sobre casamento e sobre dízimo. São as três coisas que ele fala lá. Só lê o livro de Malaquias. Então a questão de Deus é a honra. Então o que Satanás quer? Por que ele fala de dízimo? Porque ele sabe que quando você entrega, você está honrando. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa. A questão dele é a honra. Aí o diabo fala: não dê. Quando não dá e você retém, ele olha para a cara do pai e fala: e aí? É meu. E o que Deus usa para fazer separação no dia do julgamento? Que dia do julgamento? Abre Malaquias 3 aí.
Malaquias capítulo 3. Deixa eu ver. Vamos ler a partir do verso 1 para você entender um negócio aqui. Malaquias 3:1. Eu vou ler a versão judaica, tá? Ó. Vejam: envio meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim, e o Senhor, a quem procuram, chegará de modo repentino a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança de quem vocês se agradam. Observem, eis que ele vem, Adonai de Sevaot. Mas quem poderá suportar o dia em que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo refinador, como o fogo da refinação. Ele se sentará testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata, para que possam trazer ofertas a Adonai de forma correta. Então, olha que coisa interessante. O objetivo do Senhor é refinar o sacerdócio para que apresente ofertas do jeito correto, porque isso envolve e implica honra. Então, o fogo que Deus envia é para isso. Agora segue o texto aqui, ó. Assim, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável a Adonai, como nos dias antigos, nos tempos passados. Então eu me aproximarei de vocês, olha só, então eu me aproximarei de vocês para executar juízo. Então olha que interessante, irmãos. E serei rápido para testemunhar contra feiticeiros. Irmãos, ofertas e memórias levantam decretos de julgamento contra o mal. Memórias e decretos que ele está falando aqui. Que são memórias? Testemunhas que ele está falando aqui, ó. Vou ler de novo. Então eu me aproximarei de vocês para executar o juízo, e serei rápido para testemunhar contra. Quando você faz o que Deus manda e você começa a honrar, nesse período e nessa perspectiva, o Senhor ergue-se a seu favor contra, aí ele dá o time que ele peleja contra aqui: feiticeiros, adúlteros, pessoas que juram em falso, contra quem tira vantagem do assalariado, de viúvas e órfãos, contra quem rouba os direitos do estrangeiro e não me teme. Sabe o que é isso aqui, irmãos? O Senhor vai lá e ele julga as pessoas que estão em volta, não só do povo, para trazer justiça para aqueles que o servem. Transferência de riqueza, transferência de saúde, transferência de honra. O Senhor honra aqueles que o honram, irmãos. 1 Samuel capítulo 2 verso 30. Eu honrarei aqueles que me honram. Então entenda que a honra a Deus, ela vai custar algo dentro de você e de mim. Não é algo com você, é algo com todo o corpo de Cristo. Tudo que dói em mim é algo que alguém é ferido, porque não é vontade de Deus que eu sinto o que eu sinto. Mas a palavra de Deus, ela corta, e isso afeta a minha carne. Vocês estão comigo, irmãos? Então, segue o texto de Malaquias aqui, eu só estou lendo o contexto, versículo 6. No entanto, pelo fato de eu, Adonai, não mudar vocês, ó filhos de Jacó, não sereis destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês deram as costas às minhas leis e não as guardaram. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vós outros, diz Adonai de Sevaot, o Senhor dos Exércitos. No entanto, vocês perguntam: em que ponto precisamos voltar? Pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo, vós me roubais, ou vocês me roubam, e me perguntam: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O que é isso? Vocês roubam a minha honra. Porque eu tenho que ler o contexto de Malaquias 1 para entender o que Malaquias 3 diz. Essa questão de você se portar dessa forma, num período como esse, nesse período, faz com que o Senhor avalie e escreva nos livros memoriais. Você vai ver aqui, nós vamos seguir o assunto, você vai ver o que são os livros memoriais a seu respeito, e decida contra os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Os adúlteros e as pessoas que juram em falso aqui, irmãos, são pessoas que muitas vezes estão vivendo o que Deus planejou para a tua vida.
Se hoje você não está desfrutando de uma condição satisfatória, ou não tem um casamento feliz, ou você não tem algumas coisas, tem pessoas que receberam por outros caminhos aquilo que é teu, porque o universo, depois do pecado, ele não é equilibrado, ele é injusto. Quem tem mais poder, desfruta. Só que o universo não permanece injusto para sempre, porque uma vez por ano, o Senhor vem colocar equilíbrio na balança, Ele tira de quem não tem que ter e entrega para quem tem que receber. Então, nós estamos sendo observados por Deus. Então, tenha em mente, irmãos, que o nosso coração passa a ser exposto para nós. Tudo que está sendo dito aqui, está subindo um monte de coisa dentro de você. Talvez seu pensamento está lá na pizza que você vai comer depois. Porque o diabo não tem interesse em que você saiba disso. Por quê? Porque dentro de nós, irmãos, tudo que ele tem é o nosso pensamento, é a nossa vontade. Aí você fala, como assim tem meu pensamento? O pensamento é meu. E por que você não gosta de Deus? Quem que não gosta de Deus aqui, irmãos? Quando você foi criado puro. Quem que forjou esse santuário das trevas chamado carne? A pedra angular do santuário das trevas, do ninho de demônios, chamado carne, é ofensa, você sabia disso? Uma pessoa ofendida e amargurada, ela é um santuário potente para as trevas. Porque o diabo começa a fazer um monte de coisa dentro dela e começa a destruir a vida dos outros. Porque ela não quer o bem para ela, porque ela não quer perdoar, e ela não está preocupada nem um pouco com os outros. Aí Jesus fala assim, destruirei esse templo, em 3 dias o reerguerei. Que templo? O santuário do seu corpo, a sua carne. Então, como que ele destruiu isso? Hebreus capítulo 5, verso 8, a palavra fala assim, nem vou abrir, eu vou falar para vocês. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido, verso 9, tendo sido aperfeiçoado, uma vez por todas, tornou-se sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e está pronto para salvar todos os que lhe obedecem. Lhe obedece. Se você não responde ao que ele te instrui, você não está cuidando de você, você está se mostrando rebelde. No dia do julgamento, o boleto vem. Pastor, você está me deixando com medo. Não, o medo está aí dentro, porque ele foi exposto para você agora. A palavra é glória, próximo da glória o medo vem, nós cantamos aqui. A palavra mostra o que tem dentro de você para você, porque se você não vê, você não vence. Isso aqui é tão tremendo, irmãos. João capítulo 1, verso 4. A vida estava nele, na palavra, e a vida era a luz dos homens. Muita gente fala que conhecimento é luz, mas luz sem vida não funciona. A vida é o Cristo dentro da palavra. O Senhor quer mostrar dentro de você o que sem Ele você não pode ver, porque se você não vê o que tem dentro, você vai ficar com aquilo que você pensa que é teu, sem desfrutar. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem um dia para desfrutar. Ele não desfruta do que tem. Pode ter um montão de coisa. Está preocupado se os outros estão roubando, está preocupado se vai pagar o boleto, está preocupado não sei o quê, está preocupado se o outro... Não desfruta. Porque não tem luz. A vida está na luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Não basta um conhecimento seco, porque o diabo sabe. Agora, a vida que é o Cristo dentro da palavra é o que Deus quer te dar em meio ao tempo, irmãos. A purificação não vem sem vida. A purificação não vem sem vida. O Senhor quer te dar vida. O Senhor quer trazer você para desfrutar. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito. Você precisa entender um segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é isso? É a balança de Deus. Se você chegou nesse ponto de que não importa o que você tem, se é muito ou se é pouco, se você está na desonra ou se você está na honra, você está em abundância ou está em escassez, se você chegou nesse ponto de ter constância, você atingiu o centro da vontade de Deus. Porque agora não interessa o que você tem, interessa quem você se tornou no processo. Você está pronto para continuar. Agora, se a gente se atribula demais, porque ser tocado pelo mal é uma coisa, agora viver atribulado é outra coisa. O tempo, irmãos, traz vida. O tempo traz vida, o tempo traz o que está retido. A promessa em Joel é que Deus restituiria os anos
que o gafanhoto consumiu. Você já cantou essa música do Kleber Lucas? Restituirei os anos que o gafanhoto... Já ouviram isso ou não? Só eu que sou doido com essa música. Já. Então, essa música fala que vai haver uma restituição. Só que Deus quer te devolver tempo. Talvez você fale, eu já vivi 30, 40, 50 anos, vivi errado. Como é que eu vou viver agora? Tem jeito. Aleluia. Tem jeito, porque Deus quer te devolver o tempo. O Senhor não quer que você padeça. Quem quer padecer é você não dando ouvidos ao que pode te tirar do buraco. Jesus, como sumo sacerdote, ele oficia aqui. Você é o templo, você é o tabernáculo, e ele quer oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O que o apóstolo Paulo ensina? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu faço isso? Culto racional. Eu sei que tem que fazer. Eu vou ofertar aquilo que está em mim para Deus. E aquilo que está em mim tem uma figura. Pode ser um perfume, pode ser uma joia, pode ser dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser o que for. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o amor de Deus, sentimento, o Cristo, manifestação. Deus mostrou o amor dele. Um amor que não aparece em matéria, ele não é amor. Eu amo do meu jeito. Eu amo do meu jeito. Olha o seu casamento tanto que é feliz porque você ama do seu jeito. Segue comigo aqui, irmãos. Malaquias, capítulo 3. Verso 8. Pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo vós me roubais. E perguntam, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então olha que interessante. Quando o pecado é coletivo, a nação padece. A nossa nação está abençoada ou não? O que você acha? Aí eu te pergunto, qual, na sua opinião, é claro que tem muitos fatores, mas você acha que a nossa nação tem honrado a Deus? Sim ou não? Sua opinião. Pecado coletivo, maldição. Mas por que tem alguns que estão debaixo de bênção? Porque entenderam. Deus tem um remanescente. Deus tem um povo que Ele guarda. E em que momento Ele guarda? Continua aqui, que você vai entender. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque a mim me roubais. Olha o verso 10. Levem todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja comida em minha casa, e façam um teste comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se não abrirei os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapassa as suas necessidades. Por vossa causa proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo, e a sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita. Irmãos, aqui eu quero falar uma coisa, porque o dízimo, essa questão aqui, Deus fala, repreenderei o devorador. O devorador come o quê? Dinheiro, pastor. Ele come o seu tempo, ele come a sua semente. Já viu que tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho tempo para nada, nada, meu Deus do céu. Aí quando tem tempo ela fala, nossa, não tem nada para fazer. Você conhece alguém assim ou não? Conhece ou só eu conheço? Só tem lá para o lado de São José dos Campos? Pois é. Fora outras pessoas, irmãos, que não conseguem gerir o tempo. Essa não gestão do tempo mostra quem é o Senhor sobre o tempo daquela pessoa. Quem está devorando as coisas dela. Porque ela vai ter que empregar energia para sustentar o que ela está vivendo, e ela não vive do desfrute de Deus, que é o prazer que Deus dá ao homem que lhe agrada. Eclesiastes 3. Deus dá ao pecador trabalho, mas ao homem que lhe agrada, ele dá desfrute. Isso está no texto. Então, aonde eu quero chegar com vocês? O Senhor quer trazer você para um lugar de delícias. Esse período, irmãos, é o período seguinte, é o período do casamento com o noivo. É julgamento, mas é casamento. Nós vamos encerrar o ciclo nesse período.
Quando o apóstolo Paulo fala sobre o ressoar da última trombeta, ouvir a voz do arcanjo, e o Senhor Jesus descerá dos céus, é essa trombeta de Onteruá que tocou. Você pode ter certeza que quando aparecer o anticristo e você detectar quem ele é, pode contar 3 anos e meio que Jesus volta, porque é o tempo que Jesus teve de ministério. Ele não pode ter mais do que isso. Então fica atento aos sinais, porque não é só questão de julgamento, mas é questão de casamento. Eis aí o noivo. Quando você vai ver as parábolas, ouviu-se uma voz à meia-noite, né? A voz de Deus, a trombeta é a voz de Deus. Então o Senhor está avisando, está preparando uma noiva. E lembrando, noivado não é garantia de casamento. Quem que nunca viu noivado ser quebrado? Noivado não é garantia de casamento. Não pense você, irmãos, que eu sou a noiva de Cristo, não sei o quê, que a qualquer momento não possa haver transgressão da sua parte, porque o Senhor não vai transgredir. Então, qual é o ponto? Nós devemos nos atentar aos tempos de Deus, para que Ele possa nos devolver o que fomos roubados. O Senhor quer devolver nas tuas mãos. Imagina quantos da sua família não sabem disso, de gerações para trás. O Senhor quer remir o tempo e trazer para as tuas mãos. Todo o bem que a sua família já viveu e não desfrutou, o Senhor é poderoso para trazer para as tuas mãos. Mas você está pronto para administrar esse nível de energia? Esse nível de recurso, de instrução, de portas abertas, de pessoas? Tem pessoas aqui que eram para estar em cima, lidando com gente muito influente, e não está, porque não toma cuidado com o que fala. É boca aberta. O povo de Israel não entrou na terra porque é boca aberta, murmuração. Murmuração é oração para o diabo. Vamos lá, volta aqui para Malaquias. Malaquias 3, versículo 12. Versículo 11: por vossa causa proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo, e a sua vinha não perderá o seu fruto antes da época da colheita. Tem gente que também não dá fruto para Deus, irmãos. Dízimo, ele corta a maldição e ele resolve esterilidade. A esterilidade pode estar na terra, aqui porque não dá fruto, e a esterilidade pode estar na sua improdutividade, porque tem gente que produz muito, mas não é nada. Ele não tem fruto para Deus, ele só tem obras, ele só trabalha, ele só faz. Qual que é o problema disso? Não está vivo. É uma pessoa que não devolve para Deus o fruto da palavra, porque Deus quer que ela dê fruto, e se ela está dando fruto, e isso é evidenciado no que ela produz, a palavra está percorrendo todo o caminho na vida dela. Agora, se ela só faz, ela é uma pessoa que está perdendo o seu tempo, porque quando Deus vier julgar, Ele vai consumir a obra das pessoas no fogo. Aí muita gente chega lá em cima e perde tudo, não sabe por que perdeu, porque Deus julga de tempos em tempos, e nós estamos aí, hoje é dia 6, há 5 dias do julgamento. Quantas pessoas, muito obrigado, Deus abençoe. Quantas pessoas você tem que perdoar? Ou você precisa pedir perdão? Porque não é só chegar e fazer não, viu, irmãos? O Senhor está de olho na qualidade do tabernáculo que você está preparando para Ele. Você está edificando uma casa para Ele, você está trabalhando no santuário, e Ele conhece dentro de você. Como é que está a sua vida? Porque às vezes o espírito crítico está falando um montão de coisas aí da palavra que está sendo dita aqui hoje, mas como é que está a sua vida? Põe um espelho para você assim, e olha, porque o Senhor conhece o teu coração, o teu pensamento, e sabe que você está aí de olho em coisas que você não devia. O Senhor, irmãos, Ele não tem medo de nós, Ele não precisa de nós, é uma dádiva para Ele, para nós, a salvação. O Senhor quer tirar você desse buraco que você entrou, mas você só vai sair se você quiser. Ele não pode fazer a sua parte. Versículo 13: vocês têm usado termos fortes contra mim, diz Adonai. No entanto, indagam de que temos falado contra ti, ao dizerem: não há sentido em servir a Deus, que bem há em obedecer às suas ordens, ou em perambular como pranteadores diante do Senhor dos Exércitos. Nós consideramos as pessoas arrogantes felizes. Também os malfeitores prosperam, eles testam a Deus e escapam. Agora olha aqui, E então os que temiam a Adonai falavam em conjunto uns aos outros, e o Senhor
escutou e ouviu. Um livro memorial foi escrito na presença dele para os que temiam ao Senhor e respeitavam-lhe o nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que arrumar meu tesouro especial, eu os pouparei como o homem que poupa o próprio filho que lhe serve. Olha que coisa. Deus vai defender a sua vida no dia do juízo, quando ele for julgar a terra. Qual é o critério que ele tem? As memórias que você ergueu no caminho. As memórias que você ergueu no caminho. Como que eu lembro essas memórias, pastor? Dízimos, casamento e ofertas. Como você tem vivido a sua vida nesse percurso? Ele fala assim, ó, naquele dia, versículo 17, eles serão meus. No dia em que eu arrumar o meu tesouro especial, eu os pouparei como o homem poupa o próprio filho que o serve. Então, outra vez, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve. Pois vem o dia e está queimando como uma fornalha. Que dia? Yom Kippur. O dia do julgamento, Deus vai saber quem é filho e quem não é pelas memórias. Ele vai olhar como você se posicionou durante os tempos em que Ele marcou um encontro contigo. E Ele vai avaliar junto com a sua conduta, as suas ofertas, a sua conduta e as suas memórias. E Ele vai decidir o que Ele vai te entregar e o que Ele não vai. Então Jesus, como sumo sacerdote, como Senhor do tempo, Ele quer fazer com que você e eu tenhamos clareza do calendário no qual andamos, do calendário no qual Ele tem para nos abençoar, porque Ele não celebrou as festas de Yom Teruah, que nós passamos, Yom Kippur e Tabernáculos. Ele não celebrou. Por que isso é importante eu saber, irmãos? Eu já estou acabando. Porque Ele volta nesse tempo. Yom Teruah e Rosh Kodesh, tempo em que o Senhor volta. Yom Kippur, dia do grande trono branco. E Tabernáculos, quando a história é decidida. Nós estamos às portas e temos sido a geração que vai virar, ou melhor, que está vendo e verá a consumação dos séculos. Você tem segurança da sua salvação? Você tem segurança? Você acha que você, se Jesus chamar assim, 44 e for você, você acha que você está pronto para ir? Então, irmãos, por mais que o Senhor tenha interesse em nos abençoar, por mais que o Senhor tenha interesse em fazer coisas tremendas para as nossas vidas, se nós não nos purificarmos, se nós não entendermos o sentido do que fazemos, pouco proveito tem você vir para a igreja, porque, que nem eu disse, Yom Kippur é para purificar você e te dar poder de vencer o que você até hoje não conseguiu. O Senhor quer te abrir algo para você ver como que você vence aquela coisa que você está preso. Fala, meu Deus, isso aqui eu não posso falar para ninguém, mas eu não sei como sair daqui, me ajuda. Quando você passa por Kippur, essa porta se abre, Deus te purifica tão profundo que você não só vê o que precisa, mas você ganha poder para sair desse lugar. Então é uma pureza superior à pureza que é o arrependimento em si. Então há uma porta aberta diante de nós, há uma janela de tempo aberta diante de nós. O que o Senhor ordena para nós aqui, ó? E eu vou fechar o texto. Levítico capítulo 23. Lá no versículo 26. Adonai disse a Moisés: o 10º dia desse mês é o mês de Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois
é Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. E eu destruirei dentre o seu povo quem realizar algum tipo de trabalho nesse dia. Não realizem nenhum tipo de trabalho, este é o regulamento que permanece por todas as gerações. Não importa onde vocês vivam, ele será para vocês um Shabat de descanso absoluto, e vocês se humilharão. Então descansem no seu Shabat, da tarde do 9º dia até a tarde do dia seguinte. Irmãos, eu tinha muita coisa para falar para vocês aqui. Está havendo uma guerra muito grande. Vocês ouviram a mensagem de hoje, muito grande. Então, eu só quero dizer uma coisa: o Senhor continua interessadíssimo na tua vida, muito interessado. Não desperdice o seu tempo com o que você não foi chamado para fazer. Resolva os seus relacionamentos, faça o que o Senhor manda, erga memórias para Deus, porque no dia do tribunal, que acontece agora, Ele vai olhar o que você tem feito, e com a intenção de te abençoar. Mas se de alguma forma nós não tivermos deixado a palavra nos purificar, e só andamos em liturgia e coisas externas, o ciclo vai repetir. Se passado Yom Kippur e tabernáculos, e mais uns mesinhos aí, você vê que a sua vida não mudou, e você fala, pô, estou vivendo de novo, você vai saber que você foi reprovado. A palavra o Senhor quer nos salvar e nos tirar desse buraco. O Senhor quer nos gerar unidade. O Senhor deu um líder muito abençoado para vocês. Chega de ficar escolhendo coisas e senhores. Escolha o Senhor e honre quem o Senhor coloca diante de você. Todas as vezes que o diabo quer destruir uma comunidade, irmãos, ele faz as pessoas fecharem a mão. Quando o diabo quer destruir uma comunidade, ele faz as pessoas fecharem a mão. Por quê? Eles tiram a honra de Deus e Deus movimenta pessoas para trazer. E cada um vai dar conta da sua boca, cada um vai dar conta da sua língua. Toma muito cuidado com o que você tem falado. Muito cuidado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor é precioso, porque o Senhor... Quer falar uma coisa? Tá. Eu quero orar pelos meus irmãos. Traz graça, traz sabedoria, traz entendimento. Eu quero repreender agora, Senhor, em nome de Jesus, toda ação das trevas, para que ninguém roube a palavra que o Senhor disse nos corações. Eu peço que ela frutifique a 30, 60 e a 100 por 1. Eu quero abençoar os meus irmãos para que tenham provisão do Senhor, para que entreguem, para que recebam do Senhor o que eles precisam, a clareza, a resposta do que tem obstruído as suas vidas. Eu oro em nome de Jesus, abra as portas para eles, que o Senhor traga entendimento, que eles não sejam roubados mais esse ano, e que todos nesse lugar aqui hoje rompam seus ciclos. Eu peço que o Senhor possa pegar nas mãos de todos e mostrar para cada um o que o Senhor espera nesse grande dia, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui sem a sua resposta, sem a sua vitória, sem a sua bênção e sem o seu descanso.